Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Agricultura, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A primeira constatação que nós fazemos deste orçamento, no que diz respeito ao setor agroflorestal, é que nós estamos diante de um orçamento que acaba por obedecer às linhas orientadoras dos orçamentos anteriores e o mesmo a dizer que o investimento no setor continua a emagrecer a passos largos. Se nós considerarmos os vários orçamentos do Ministério da Agricultura desde 2005, a única conclusão que é possível de retirar é que nós estamos perante um acentuado e contínuo decréscimo. De 2005 para 2011, o orçamento para a agricultura conhece uma redução de 610 milhões de euros. Portanto, um decréscimo ao ritmo de 100 milhões de euros ao ano, o que corresponde, em termos de variação percentual, a menos de 27%, não contando aqui com a inflação acumulada, entretanto, ocorrida. Aliás, importava até saber se algum outro Ministério teve uma redução tão significativa nos últimos 6 anos de governação socialista como teve o Ministério da Agricultura. E, portanto, quando se fala da importância do setor agrícola e florestal para o país, é visível que se fica pela retórica, porque, em termos práticos, aquilo a que assistimos é uma acentuada redução do investimento no setor e as consequências são claras e são visíveis. Há crise, há desânimo generalizado no setor, há desaproveitamento dos fundos comunitários, há redução da produção nacional e, consequentemente, um agravamento do déficit agroalimentar. E, aliás, numa altura em que tanto se fala dos custos para o país com o agravamento das taxas de juros da dívida pública, seria também interessante que se fizessem contas para ver quanto é que se está a gastar a mais dia após dia com a nossa alimentação, sobretudo num cenário de destruição da nossa agricultura nacional e, ao mesmo tempo, de aumento dos preços dos alimentos nos mercados internacionais. De facto, num período de 1 ano a 2 anos, Portugal passou de um déficit agroalimentar de 3 mil milhões para 3,6 mil milhões ao ano. Ou seja, atualmente estamos a importar cerca de 65% da nossa alimentação em termos de volume e 75% se avaliarmos a situação em termos financeiros. Portanto, para 2011, com este orçamento, o que vai acontecer é que vamos continuar a aumentar o nosso déficit e a diminuir as nossas reservas alimentares estratégicas. Mas as questões que eu tenho para lhe colocar, Sr. Ministro, são mais concretas e referem-se à rede rural nacional. Esta rede tem vindo a conhecer uma execução quase nula, praticamente inexistente, e o Sr. Ministro também sabe que esta magríssima execução se deve sobretudo ao facto do Ministério da Agricultura não ter procedido à abertura de um período para a apresentação de propostas de candidaturas ou de iniciativas por parte dos membros da rede durante todo o ano de 2008 e quase até ao final de 2009. Eu, no ano passado, no início deste ano, quando discutimos a proposta de lei de orçamento para 2010, tive a oportunidade de questionar o Sr. Ministro sobre esta matéria e o Sr. Ministro começou por conhecer o problema e disse-nos aqui nesta sala que iria proceder a alterações que deveriam ocorrer a partir do dia 15 de março deste ano. Mas, afinal, o que aconteceu, entretanto, foi que os membros da rede, que haviam, aliás, já formalizado a sua candidatura em 2009, foram obrigados a formalizar de novo as suas candidaturas no verão de 2010. Portanto, Sr. Ministro, a evolução no processo, ou o desenvolvimento que o processo conheceu este ano, limitou-se, afinal, a obrigar os membros a formalizarem novamente as suas candidaturas. Eu não sei se é isto que o Sr. Ministro chama operacionalidade, mas também seria, se calhar, ouvi-lo sobre isto. Na nossa perspectiva, nós não estamos diante de nenhuma evolução, nem diante de nenhum desenvolvimento no processo. Pelo contrário, nós estamos a crer que estamos a andar para trás. Principalmente porque até hoje o Ministério da Agricultura continua sem dar resposta às candidaturas apresentadas pelos membros da Rede Nacional. Até hoje, ao que conste, não há resposta por parte do Ministério da Agricultura. Ou seja, o Ministério da Agricultura anda desde 2007 para colocar a rede a funcionar. E em quase 4 anos, pouco ou nada foi feito. E a rede, enfim, não tem assumido o papel que lhe estava destinado, nomeadamente o de ser um motor de intercâmbio de informação. Por outro lado, há membros também da rede rural que decidiram avançar com algumas iniciativas e que até hoje não sabem sequer se alguma vez lhes vão ser pagas as despesas tidas com essas mesmas iniciativas. Mas o problema ganhou outras dimensões se tivermos em conta que, se até ao final deste ano não forem gastas as verbas que estão previstas na programação financeira para 2008, que recorde-se rondam os 3,74 milhões de euros, a componente comunitária, que são cerca de 50%, terá que ser devolvida à União Europeia por falta de cumprimento da regra de N+2. Isto quer dizer que, apesar de haver organizações que efetuaram despesas com estas iniciativas, que aliás têm todo o cabimento dentro do programa da rede rural, o Ministério da Agricultura
por sua única e exclusiva responsabilidade, vai deixar que o dinheiro se perca e tenha que ser devolvido à União Europeia. É quase certo. Acresce ainda que, segundo informações que tivemos, para além da demorada aprovação das candidaturas, existe ainda um outro problema que já foi aqui levantado, o Sr. Ministro, que eu tenha percebido, não respondeu, e que tem a ver com o IFAP. O IFAP, que é o organismo pagador, aparentemente ainda não está credenciado pela União Europeia para proceder ao pagamento das despesas de 4 das 5 áreas de intervenção que existem. Segundo sabemos, o IFAP só está credenciado para uma das 5 áreas de intervenção, que curiosamente é a área que é uma área de intervenção específica, mas é que só os organismos do Ministério da Agricultura podem aceder. O que quer dizer que, mesmo que o Ministério da Agricultura aprovasse as candidaturas e as organizações apresentassem as respectivas despesas, tão depressa o IFAP não as podia pagar simplesmente porque não está credenciado para o efeito. E perante este cenário há naturalmente o risco objetivo de termos que devolver o dinheiro a Bruxelas e as organizações, perdoem-me a expressão, a ficarem a arder com o dinheiro que gastaram nas iniciativas. E se assim for, está visto como é que o Governo pretende dar corpo ao programa que visa o desenvolvimento rural, que é devolver dinheiro a Bruxelas. E a menos que Bruxelas seja alguma terra do interior que eu não conheça, eu confesso que não vejo que isso possa trazer algum contributo para o desenvolvimento rural do nosso país. E, portanto, Sr. Ministro, as questões que eu queria colocar são as seguintes. As organizações que realizaram despesas com iniciativas no âmbito da rede rural nacional vão ou não vão reaver essas verbas? Confirma o Sr. Ministro que o IFAP não está, de facto, credenciado para as 5 áreas de intervenção? Como é que isto é possível? Como é que isto se justifica? Como é que é possível que, ao fim de 4 anos, o IFAP não esteja ainda credenciado para as restantes áreas de intervenção, para as outras 4, se essa credenciação é fundamental para proceder aos pagamentos no âmbito do programa da rede rural que está, aparentemente, parada, apesar do Sr. Ministro ter dito aqui que se falou muitas vezes só aparentemente. Mas o Sr. Ministro dirá, o Sr. Deputado se calhar tem dados que eu não tenho. O que eu sei é que a rede rural está praticamente parada. A operacionalidade que lhe é dada, pelos vistos, nem a entidade pagadora está credenciada para o efeito. Portanto, se não está credenciada para o efeito, não pode haver pagamentos. Mas o Sr. Deputado se calhar tem dados que eu não tenho. Para terminar, Sr. Ministro, uma vez que se até ao final do ano não forem gastas as verbas que constam da programação financeira para 2008, e estamos a falar de 3,74 milhões de euros, a parte comunitária, que é metade, pode ter que ser devolvida à União Europeia. E eu queria que o Sr. Ministro nos dissesse aqui se está em condições de nos garantir que, por responsabilidade do Ministério da Agricultura, nós não vamos ter que devolver verbas a Bruxelas no âmbito do programa da rede rural. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro.